Ora, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma reunião de Câmara, aos presentes, a quem nos assiste a partir de casa. Penso que tenha a documentação chegada toda em conformidade e vamos passar, havendo público presente, eu iria propor para a antecipação do período de ordem do público, não havendo oposição. Passamos então ao público perguntando, ou pedindo, perguntando em primeiro lugar se há alguma intervenção e pedindo que, havendo, digam o vosso nome e coloquem as questões de forma sintética e direta para uma fácil resposta. Pergunta então se. Pronto, então decidam-se. Ora, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade de podermos intervir nesta reunião. Meu nome é Rui Palminha, sou dirigente do sindicato e é do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional. É nessa qualidade que aqui estou e para apresentar duas questões relativamente aos trabalhadores da Câmara Municipal de Vendas Novas que de alguma forma sentem que estas duas questões são importantes no trabalho que desenvolvem e se elas forem atendidas irá melhorar muito a prestação dos serviços que são feitos às populações. Uma questão tem a ver com o pagamento do SPI. Os trabalhadores durante 33 anos lutaram para conseguir que esse subsídio fosse de alguma forma garantido pela compensação do trabalho que executam, tarefas penosas e insalubres, e que, pronto, é um trabalho que existe, um trabalho diário que algumas tarefas têm desses trabalhadores no serviço que prestam às populações e que está determinado na lei o pagamento desse subsídio. Entre várias profissões enquadráveis neste assunto, a área da higiene urbana é a que está a ser negado o pagamento do SPI. Encontram-se os auxiliares de limpeza dos edifícios administrativos e técnicos, escolas, bibliotecas, mercados municipais, onde outras câmaras já fazem este pagamento. Perdão. É o caso da Câmara de Montemor Novo, já autorizou o pagamento às escolas deste subsídio. Os jardineiros, a Câmara de Portel e Vila Viçosa já atribui o subsídio aos trabalhadores que fazem estas funções. Os responsáveis pela manutenção e higienização das piscinas, mecânicos, quando reparam viaturas do Serviço de Higiene Urbana, os carros de recolha de lixo, varredoras e outros. A Câmara da Moita já atribui o pagamento a estes trabalhadores, sendo, pronto, acho que todos concordarão que estas tarefas têm penosidade e insalubridade quando são desempenhadas. Damos o exemplo aqui do edifício da Câmara. Normalmente são dois trabalhadores que executam a limpeza destes espaços. Um recebe SPI porque tem a tarefa de ir limpar a casa de banho do outro lado da rua, junto ao quiosque, e o outro não recebe. Independentemente de fazer a higiene destas casas de banho, não recebe. Pronto, tarefas iguais, pagamentos diferentes. Não compreendemos isso. As escolas, com 700, 800 alunos diariamente a utilizarem as casas de banho, não recebem, os trabalhadores que fazem esses serviços não recebem este subsídio. No centro de saúde, onde todos nós sabemos que é frequentado por muitos utentes e quando se faz a higienização daqueles locais não se sabe quem é que lá teve, com as condições de saúde ou outras que, pronto, da utilização pode trazer esses riscos aos trabalhadores.
o Copai, onde os trabalhadores, pronto, há uma grande utilização dos balneários, dos WCs, onde muitos trabalhadores fazem a sua higiene, em que saem tarefas penosas e que depois é ali que mudam de farda, é ali que utilizam os equipamentos que lá estão disponíveis e outros vão fazer a limpeza e estão sujeitos a esses riscos. E há outros, pronto, bibliotecas, jardins, por aí fora, onde há muita utilização e há estes equipamentos à disposição das populações, dos utilizadores e depois os trabalhadores que executam essas tarefas não são ressarcidos por essa penosidade. Acrescentar também os jardineiros que na sua atividade de monda, pronto, existem canteiros que não se sabe o que lá está e eles têm que estar sujeitos a tudo o que lá estiver e não têm nenhuma compensação por isso. Não vou discriminar tudo, mas pronto, nós temos aqui um abaixo-assinado com dezenas de assinaturas de trabalhadores, dezenas, em que consideram que isto é uma injustiça, que o seu presidente, até à data, não considerou que se esta injustiça fosse colmatada, continua a haver, pronto, tarefas iguais com compensações diferentes. Julgamos que, independentemente de estar em fim de mandato, tem toda a autonomia para poder fazer a regularização desta injustiça e os trabalhadores aqui que subscreveram este abaixo-assinado consideram isso mesmo, que é uma injustiça e que deverá ser solucionada e o Sr. Presidente tem todos os poderes para, antes do fim do mandato, poder regularizar esta situação. Outra questão tem a ver com a jornada contínua. Pronto, isto nesta altura já poderá não ser uma questão que possa de alguma forma vir a alterar a forma de trabalhar dos trabalhadores. O que é certo é que muitos deles estiveram sujeitos a temperaturas muito elevadas e a desempenhar funções pronto, de alguma forma eram desumanas. Em certos dias podemos utilizar o termo desumanas, vermos arranjar passeios às 2 horas da tarde com 39, 40 graus. Quem passa e assiste de alguma forma fica sem perceber porque é que existe essa necessidade dos trabalhadores estarem sujeitos a esta situação. Até porque a Câmara considera, e quando aplicou a jornada contínua a partir do dia 21 de julho, considerou que isso seria uma forma de prestar o serviço à população, de alguma forma traria mais vantagens, porque o serviço seria feito em horários que permitiam desenvolver mais trabalho e que, pronto, de alguma forma os trabalhadores se sentiriam com mais motivação e capazes de desempenhar essas funções. Não será agora neste mandato que isso poderá vir a colocar-se. Nós o que reivindicamos é que a jornada contínua se aplique a partir do dia 15 de junho e que vá até o dia 15 de setembro. Os trabalhadores concordam, a maioria deles, ou grande parte deles, concorda com estes termos da jornada contínua. Quando houver uma passagem de testemunho, digamos assim, deste executivo para o próximo, agradeceríamos que tivesse em conta estas preocupações dos trabalhadores, no sentido de esta questão ser cautelada e ter em conta
para o próximo ano. Pronto, vou deixar então aqui os abaixo-assinados. Muito obrigado. Pronto, e Pode agradecer. deixar aí, se calhar, junto do técnico, é mais fácil. Passarei então ao próximo. Muito bom dia, meu nome é Jorge Alcopia. Eu quero apresentar aqui duas questões e vou começar pela mais simples. A primeira é saber quando é que serão pagos aos membros da mesa das legislativas, que estiveram nas mesas de voto, o valor referente a esse serviço prestado, e porque houve alguma dificuldade em arranjar pessoal para as mesas, precisamente porque referiam que se ainda não tinham recebido as legislativas, quando é que irão receber destas? E, portanto, não me parece coerente. Aliás, há câmaras municipais que até pagam logo da sua própria verba. Para mim não faz grande sentido que as pessoas estejam nas mesas de voto e só recebam passado meses e meses e meses. E tanto quanto sei, a CNE já deu instruções para para as verbas irem para as câmaras. Essa é a primeira questão. A segunda tem a ver com uma situação que nós falámos já na Assembleia Municipal e que é aquela barraca que existe, salvo erro, no bairro José Saramago, que é frequentada por pessoas da etnia cigana, onde se faz tráfico de droga, onde existem determinado tipo de situações em que o seu presidente na altura disse que tinha sido dado instruções à GNR para tratar. Muito obrigado. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não houve. Força então. Diga só o microfone, se faz favor. Muito bom dia, o meu nome é Jorge Galveias. Senhor Presidente, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e gostaria de colocar uma primeira questão que tem a ver com as obras que estão a acontecer na escola, com a construção de 2 salas, num valor de cerca de 800 mil euros. E as minhas questões são: foram pedidos mais orçamentos? Por outro lado, ao que parece, vão ser recebidos valores dos fundos europeus e eu gostaria de saber quanto é esse valor, se já foi avançado e se não, quando será avançado, uma vez que, ao que parece, as obras já começaram. Entretanto, foi pedido uma visita institucional à Câmara. Até este momento não foi respondido e eu gostaria de saber, portanto, quando é que será possível fazer uma visita institucional à Câmara de Vendas Novas. Por fim, uma vez que é o último mandato do Sr. Presidente, quero desejar-lhe as maiores felicidades e dizer-lhe que eu, enquanto candidato à Assembleia Municipal, e o Jorge Alcobi, enquanto candidato à Câmara, funcionaremos em sintonia, o que será, obviamente, uma vantagem o facto de eu estar na Assembleia da República e, portanto, poder levar os problemas do Conselho a uma instituição mais elevada. Muito obrigado, felicidades. Muito obrigado. Respondendo a todos e por ordem, relativamente às questões apresentadas quanto aos trabalhadores, nós tivemos uma reunião há menos de 15 dias onde transmitimos o nosso ponto de vista e a nossa posição sobre estes 2 temas. No que diz respeito ao suplemento, o suplemento é aprovado, a abrangência do mesmo é aprovada em reunião de Câmara, e o nosso entendimento é que, a aplicar-se ao ano, ou aquilo que se aplicará ao ano 2026,
deve já ser tomada a decisão pelo próximo Executivo, porque nós estamos em fim de mandato e não, acho que não seria oportuno da nossa parte estarmos a tomar decisões sobre esse ano, tendo em conta que também não seremos nós a preparar o orçamento municipal. No que diz respeito à jornada contínua, a mesma foi aprovada nos termos da do ano passado e naturalmente também ficará ao critério do próximo Executivo as datas entre as quais a mesma funciona. Quanto aos pagamentos das mesas de voto, o dinheiro entrou ontem do SG Maio, pelo que contamos que nos próximos dias possamos fazer o pagamento a todos os membros das mesas de voto para regularizar esta situação. Quanto à construção precária no bairro General Vasconcelos, a responsabilidade de retirar os bens pode ser do município, mas naturalmente precisaremos, e para garantir também a segurança dos nossos trabalhadores, para fazerem esse trabalho, precisaremos do acompanhamento da GNR. Já no passado, nós tivemos uma situação de ocupação onde solicitámos esse apoio inicialmente não veio, ao fim de algumas insistências é que foi possível, até nos foi, salvo erro, sugerido que contratássemos uma empresa de segurança privada, o que não nos faz sentido, tendo em conta as obrigações de atuação de cada um dos órgãos, pelo que continuamos a procurar uma solução para esse problema que também garanta a segurança de todos os intervenientes. No que diz respeito à Escola dos Campos da Rainha, as obras ainda não começaram, ainda nem sequer foi lançado concurso de obra, o orçamento é apenas o orçamento estimado pelo projetista e parte dele resulta da necessidade de reforço antissísmico da escola, que é uma escola antiga, com cerca de 70 a 80 anos. E nesse sentido, tendo em conta aquilo que é a projeção do arquiteto, nós iremos lançar o concurso estima-se que seja, ou o custo de intervenção, o financiamento rondará os 50%. Nós estamos à espera que a CCDR abra o aviso para que nós nos possamos candidatar a essa linha de financiamento, que já está prevista, ou na qual já está prevista o financiamento da Escola dos Campos da Rainha, e portanto nessa altura, depois, dependente do concurso público de empreitada, logo se verá o preço final, mas esta projeção feita passa o pleonasmo pelo projetista, será o valor base do concurso. Quanto à visita institucional, há dias falei com o candidato, realmente está do meu lado do agendamento, mas será agendado assim que possível nos próximos dias, se calhar para a semana, faremos esse agendamento. Passando então para o período antes da ordem do dia. No que diz respeito à agenda, tenho a informar a Câmara Municipal que no dia 16 de setembro estive presente no Conselho Intermunicipal da CIMAC. No dia 18 de setembro, quinta-feira, na apresentação do projeto de loteamento São Domingos Sávio, no auditório. Dia 19, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, na viagem que proporcionámos aos alunos do quarto ano de comboio ao Pinhal Novo, onde também tivemos algumas atividades para os alunos e agradecemos a colaboração da Câmara Municipal de Palmela, na pessoa da senhora vereadora que esteve presente connosco. Dia 22 de setembro estivemos em atividades integradas na Semana Europeia da Mobilidade, junto ao mercado, e ontem em reunião que promovemos entre a HDA e a população das Pissarras, da qual posso revelar que falámos ou foi dada informação relativamente a 3 assuntos. A construção da nova captação, que passará a captação principal para as Pissarras e a atual ficará como complemento. O serviço já está adjudicado, o contrato está para assinatura e a previsão de conclusão será dia 15 de novembro. A HDA acredita que esta nova captação permitirá resolver grande parte dos problemas de abastecimento nas Pissarras, incluindo o problema de turvação que por vezes é identificado. No que diz respeito à falta de pressão, também falámos do assunto. Aquilo que é desconfiança, digamos assim, da HDA é que possa ter que ver com o pico de utilização do fim do dia, que é onde as pessoas mais se queixam, ser relacionado com o nível do depósito já estar num nível mais baixo, e que por isso, eventualmente, ajustes nos timings
enchimento do reservatório possa também resolver o problema de pressão naquela hora de pico, que é no regresso das pessoas a casa. E informou também da previsão de investimento de médio prazo, a possibilidade de ligação ao sistema de Landeira Nicolaus, também para complemento ao sistema das pissarras. E no que diz respeito à agenda, é tudo o que tenho a informar, Sra. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Ora, um bom dia a todos aqui presentes, aqui ao nosso público e também a quem nos acompanha a partir de casa. Relativamente ao período de agenda, tenho a informar que no dia 17 de setembro estive presente nas atividades da Semana Europeia da Mobilidade, que foram dinamizadas pela ULS aqui de Vendas Novas, no Jardim Público, e que tiveram uma atividade de fisioterapia direcionada para o envelhecimento e prevenção de quedas. Tive também presente no dia comemorativo do aniversário do Lar Betânia, no próprio Lar Betânia, e mais tarde estive na apresentação do CLDS na Landeira, no Salão da Junta de Freguesia de Landeira. Fizemos também uma apresentação naquela Junta de Freguesia, uma vez que o CLDS também dará uma resposta a esta freguesia. No dia 19 também participei na Semana Europeia da Mobilidade na viagem de comboio com os alunos do 4º ano, tal como o Sr. Presidente. No dia 21 de setembro estive no lançamento do projeto BTT para Todos, que foi o vencedor do Orçamento Participativo de 2024 e que também pretende aqui disponibilizar bicicletas de BTT quase profissionais para quem quiser iniciar esta modalidade. Será aqui uma parceria com a ADN Trilhos, serão eles que estarão a dinamizar este projeto. No dia 22 de setembro também estive presente no Dia Europeu Sem Carros, nas diversas atividades que ocorreram junto ao mercado municipal. Obrigado. Muito obrigado, vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Começar por saudá-lo assim, Sra. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, público que nos acompanha presencialmente, a partir das redes sociais e trabalhadores do município que possibilitam e dão apoio à realização da reunião. Desde a última reunião de Câmara Municipal não tenho nada a registrar em termos de agenda. Muito obrigado, vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, a Sra. Vice-Presidente, os Srs. Vereadores, os trabalhadores das autarquias do nosso Conselho, o público aqui presente e a população em geral, e mais nada a acrescentar. Obrigado. Muito obrigado, vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, à Sra. Vice-Presidente, aos restantes vereadores, aos trabalhadores da Câmara Municipal que dão suporte e permitem a realização desta reunião, ao público que nos acompanha aqui e a quem assiste à transmissão online. Em termos de agenda, não tenho qualquer informação a prestar à Câmara Municipal. Obrigado. Pergunto pelo período antes da ordem do dia, vereador Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, e sendo a última reunião deste mandato, mas imaginarei eu que seja, pelo menos antes das eleições, não sei. Peço desculpa interrompê-lo, mas eu iria propor no final da reunião anteciparmos a de 14 para ainda tomarmos algumas decisões que depois não podemos tomar, nomeadamente obras e coisas eventualmente simples. Portanto, se o vereador quer fazer as despedidas, penso que possa adiar esse momento, mas dou-lhe a palavra novamente, peço desculpa. Obrigado, Sr. Presidente. Ficam adiadas as despedidas, que são mais agradecimentos do que despedidas propriamente, para essa próxima reunião, então. Passando à questão seguinte, queria referir-me à reunião realizada ontem com a AGDA sobre o abastecimento de água às pissarras. A primeira questão que queria colocar era se a AGDA informou de qual é que é a localização da nova captação. A segunda questão que queria referir é que, imagino que a AGDA saiba que o problema não são os picos de utilização de água. O problema é o enchimento do depósito estar manual e não estar a funcionar automático. Julgo que a AGDA saiba disso, sabe de certeza. Pronto, por isso esse problema é que tem que ser resolvido. Não é os picos de utilização que são problema, é o funcionamento das bombas estar manual. A outra questão que queria dizer sobre esse tema é que nós podemos ter sonhos e depois temos objetivos. E sonhar a ligação da rede de água das Pissarras aos Nicolaus é mesmo só um sonho, não é um objetivo. Diria até que, do ponto de vista técnico, nem sequer faz sentido, porque, primeiro que tudo, ainda era preciso construir o depósito de água em Nicolaus para garantir o adequado abastecimento de água nos Nicolaus. Por isso, agradeço os sonhos da AGDA, mas não resolve os problemas do Conselho. O que resolve o problema do Conselho é realmente uma nova captação de água nas Pissarras, que já está prevista desde 2009, pelo menos.
E a AGDA, lamentavelmente, não tem cumprido aquilo que são os seus deveres no nosso Conselho. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. O que foi informado relativamente à localização da nova captação é que se localiza a cerca de 20 metros da atual. E foi falado, precisamente por causa da pressão, a questão do enchimento do reservatório, da elevação da água para o reservatório, e como é que alterações nessa elevação podem resolver a questão da pressão, tendo em conta a fase horária e, eventualmente, um enchimento automático, haver também um enchimento complementar para garantir pressão na hora de pico. Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Continuamos aqui na perspectiva dos sonhos da AGDA. Desde 2009, repito que está previsto uma nova captação de água nas Pissarras, com localização identificada, que é na zona do novo loteamento. A AGDA vai fazer uma nova captação a 20 metros da atual. A atual já foi feita a 20 metros da anterior e provavelmente, agora poderia ser eu a sonhar, espero que não, mas o problema vai se manter. Enquanto não for admitida a necessidade de fazer uma nova captação noutra localização, que repito, está prevista desde 2009, poderemos continuar sem resolver problema nenhum e a gastar dinheiro apenas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Creio que entramos na fase de especulação, tendo em conta que aquilo que nos foi informado é que, naturalmente, estas decisões obedecem a estudos que são feitos para haver a produtividade por parte das captações e nós, enquanto utilizadores do serviço, acreditamos que os estudos sejam feitos por pessoas competentes para definir essa localização. Pergunto se há mais alguma intervenção. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente, para uma questão curta e que, honestamente, era daquelas questões que não gostaria de fazer, porque gostaria que uma questão simples tivesse já uma solução naquilo que é a realidade do Conselho e que tem a ver com o semáforo que se encontra em frente ao Colégio Lora Vicunha, que permite diariamente a passagem de várias crianças e os respectivos acompanhantes para uma escola e que acaba também por ser uma via de quem passa para chegar a outros serviços, como é o caso do Centro de Saúde. E esta situação é antecedente a 1 de Abril, porque nós questionámos sobre este tema na reunião de 1 de Abril, de 24 de Abril, 16 de Maio, de 5 de Agosto e estamos a 24 de Setembro. O ano letivo já começou, temos já neste momento uma parte significativa da comunidade escolar que é uma comunidade mais frágil, a fazer aquela travessia, numa via onde também sabemos que às vezes existem constrangimentos com a velocidade de quem circula e, portanto, a pergunta simples e concreta é: quando é possível resolver definitivamente esta solução? Na última reunião de Câmara em que questionámos, até sugerimos eventualmente colocar-se numa situação temporária, transitória, com uma semaforização que é possível adotar de forma temporária. Quando é que é possível ter efetivamente esta situação resolvida e assegurar-se a segurança da transição de peões para esta infraestrutura escolar? Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu estava a tentar encontrar aqui uma informação mais atualizada ao dia de hoje, mas depois, quando a obtiver, posso fazê-la chegar. Nós requisitámos uma visita técnica por parte de empresas de manutenção de semáforos e as empresas ficaram de nos dar os orçamentos e o tipo de intervenção que era necessário, tanto para aquele como para o dos bombeiros. E é o ponto de situação que eu agora, ao momento de hoje, à hora atual, não lhe consigo dar. Solicitei já por mensagem e quando tiver, se for durante a reunião, informo. Se for a posteriori, também lhe passarei essa informação, com o objetivo de ter o assunto resolvido o quanto antes, e que aquilo que os serviços me disseram é que seria resolvido durante o mês de setembro, e portanto será essa a pressão que nós faremos junto dos serviços. Sr. Vereador. Sr. Presidente, aquilo que me parece pouco aceitável do ponto de vista da comunidade é que estamos a falar de um tema que se arrasta praticamente há 6 meses, de uma intervenção técnica ao nível de um semáforo. O Sr. Presidente já deu outras informações relativamente ao processo e naquilo que poderia ser ou não incluído no âmbito de outras empreitadas que foram feitas e outras requalificações, mas isto é daquelas áreas que não nos parece que nós possamos estar a prolongar no tempo sem ter uma ação concreta no imediato. E, portanto, Sr. Presidente, este tema acho que é
tema que não pode ficar suspenso no ar e que tem que ter uma resolução que já deveria ter antes do arranque do ano letivo, como referimos várias vezes, e que importa dar celeridade e dar uma conclusão que é devida. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto se há mais alguma intervenção. Vereador Tiago. Sr. Presidente, eu tenho que andar um bocadinho para trás só para dizer uma coisa. Porque eu não discordo dos técnicos nem dos estudos. O problema é que a AGDA já estudou que para fazer uma nova captação nas pissarras tem que encontrar um terreno que, como repito, já está identificado há vários anos, um local para fazer o furo, mas isso exige negociar com o proprietário o terreno. E o que a AGDA vai fazer é repetir pela segunda vez um furo no terreno que já é a sua propriedade, porque é mais fácil. E eu sou o primeiro a desejar que corra bem. Mas isto é o caminho mais fácil. É aquilo que a AGDA está a estudar, é o caminho mais fácil. Não é o caminho para resolver o problema. Pronto, eu tenho que lamentar isso, porque já se gastou dinheiro desnecessariamente uma vez. E a solução que está a ser apresentada é para gastar dinheiro desnecessariamente pela segunda vez, evitando o trabalho que tem que ser feito, que é a de encontrar uma solução para fazer uma nova captação numa nova localização. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu não tenho como lhe responder, não sendo engenheiro da área, mas os estudos são feitos para a decisão destas localizações e também não me parece que o objetivo da AGDA seja o desperdício de recursos, mas ainda assim, a partir de 15 de novembro, com o novo furo, veremos se os problemas do abastecimento de água nas pissarras são resolvidos, e sendo resolvidos, muito bem, não sendo, teremos obviamente de fazer novos esforços para que se encontrem as soluções adequadas. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não havendo, passamos para o período de ordem do dia. Bom dia a todos. Período de ordem do dia. Proposta de alteração por adaptação do Plano de Urbanização da Landeira. A presente proposta de alteração por adaptação do Plano de Urbanização da Landeira tem, em síntese, o seguinte enquadramento. 1. O Plano de Urbanização da Landeira foi publicado através do aviso número 1031/2012, de 23 de janeiro, não tendo sido até à presente data objeto de alteração. 2. A revisão do Plano Diretor Municipal de Vendas Novas, publicado em Diário da República de 11 de março, através do aviso número 6549/2005/2, determinou alterações várias, entre as quais alterações com incidência na área de abrangência do PU da Landeira. 3. As alterações decorrentes da revisão do PDM Vendas Novas prendem-se, sobretudo, com a classificação e qualificação do solo, que determinaram a alteração do perímetro urbano da Landeira, bem como novas regras urbanísticas a aplicar, havendo ainda alterações nas condicionantes a afetar o solo urbano. A alteração do Plano de Urbanização da Landeira, por adaptação à revisão do PDM Vendas Novas, tem enquadramento no disposto da linha B do número 1 do artigo 121 do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que determina que a alteração por adaptação dos programas e dos planos territoriais decorre da entrada em vigor de outros programas e planos territoriais com que devam ser compatíveis ou conformes. Esta alteração não envolve uma decisão autónoma de planeamento, limita-se a transpor o conteúdo do PDM, em cumprimento do disposto número 2 do artigo 121 do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, com incidência no perímetro urbano da Landeira e na estrita medida de conformar o plano de urbanização com aquele. Nestes termos, e de acordo com o número 3 do citado artigo, a presente proposta consubstancia-se pela alteração dos elementos que integram o PU da Landeira, nas partes que se encontram em desconformidade com a revisão do PDM Vendas Novas, com incidência no regulamento, planta de zonamento e planta de condicionantes. De acordo com o disposto número 3 do artigo 121 do regime jurídico, a alteração por adaptação do PU da Landeira depende de mera declaração da entidade responsável pela elaboração do plano, no caso a Câmara Municipal de Vendas Novas, a qual é transmitida ao órgão competente pela aprovação do mesmo, à Assembleia Municipal de Vendas Novas e posteriormente à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e remetida para publicação e depósito. Ora, na sequência da aprovação do PDM, que teve alterações nos índices na Landeira, foi necessário nós fazermos a adaptação do plano de urbanização. Havia duas hipóteses, uma revisão completa do plano de urbanização, também não fica impossibilitado, mas a forma mais expedita de imediato, também para garantir que há uma coerência entre o que um plano diz e o PDM, que é um plano superior, foi esta alteração por adaptação do plano de urbanização de Landeira. Consta alterações não só nas peças desenhadas, mas também no regulamento, como é natural, e a declaração que aqui vem e que depois deve também ser submetida à Assembleia Municipal. Pergunto neste assunto se há questões, vereador Ricardo. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não propriamente para fazer questões, mas para clarificar a posição que vamos tomar em relação à votação que seguirá. Dizer que são públicas e conhecidas as nossas convergências e divergências em relação ao plano diretor municipal que foi aprovado no início deste ano. E a consequência disso, naturalmente, é que o verter do plano diretor municipal para o plano de urbanização também tem convergência e divergência em relação àquilo que é a nossa visão para o crescimento da freguesia da Landeira. E nesse sentido, o nosso sentido de voto será o mesmo que tivemos em relação ao PDM, no sentido de abstenção, e é aquilo que vamos fazer imediatamente a seguir. Obrigado. Pergunto se há mais alguma intervenção, vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, realmente, na opinião da CDU, aquilo que viria mais de encontro ao que defendemos para aquele território necessitava de uma revisão do plano de urbanização da Landeira. Necessitava de uma revisão do plano de urbanização da Landeira para ultrapassar algumas das divergências que tivemos, por exemplo, com o PDM. Nomeadamente, a Landeira está abrangida pela zona hidrográfica do Sado e este plano de urbanização prevê a construção de caves. É algo com o qual não concordamos, por este motivo que já disse. Uma zona muito abrangida por cheias, integrada na zona hidrográfica do Sado. Depois, este plano de urbanização prevê a alteração da localização da zona desportiva da Landeira para a zona do outro lado, junto à autoestrada, que é algo também que nos parece que não é a forma mais correta de o fazer. E assim, por não concordarmos com esta visão que altera a qualidade de vida e até a identidade daquele território, achamos que o que era necessário mesmo era rever o plano de urbanização para poder vir ao encontro daquilo que é a nossa forma de ver o território da Landeira. Algo que não está expressado nesta adaptação que procurou integrar as questões do PDM, das quais nós discordamos. Obrigado. Obrigado. Apenas relembrar que o plano de urbanização foi promovido e aprovado nos mandatos da CDU e, portanto, esta visão base do plano de urbanização vem desde esse tempo. O que estamos a fazer é conformar com o PDM. E mesmo na questão das caves, o PDM prevê, no seu regulamento, que havendo dados que indiciem que a construção de cave é inviável por questões hidrológicas, tal não seja permitido. As questões estão salvaguardadas. Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Julgo que não estou errado se disser que esse plano de urbanização dos mandatos da CDU ainda é dos anos 90, ou que depois terá sido atualizado. Mas, independentemente disso, 2012, ok. Independentemente disso, a realidade hoje demonstra-nos que temos que ter em conta preocupações que não tínhamos em 2012. E por isso é que fazemos alterações aos instrumentos de gestão do território. E a realidade hoje diz-nos que este plano de urbanização precisa de alterações e de adaptações às preocupações que temos hoje. A das caves é uma, e esta da retirada da zona desportiva também é uma que precisamos de perceber se queremos transferi-la para o outro lado. E na opinião da CDU, não concordamos com a construção das caves, como já disse, pelo aquele território e as suas características muito sensíveis, e também temos muitas dúvidas sobre a alteração da zona desportiva. Obrigado. Obrigado, vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas aqui uma clarificação. A alteração da zona desportiva que estamos a falar é a mesma que já constava do plano de urbanização anterior, que foi proposto e aprovado na altura pela CDU. Mas, havendo uma concordância em relação ao PIP, que foi aprovado inclusive para esta área e que foi a consequência da revisão do perímetro da Landeira no PDM. E estando os senhores de acordo com esse mesmo PIP, qual a alternativa que temos para a zona desportiva? Essa é a questão que eu também não estou conseguindo entender. Deixa-me só fazer aqui um ponto intermédio, que nós não estamos a falar de alterar o plano de urbanização. E esta discussão de para onde é que ia a zona desportiva, para onde é que não ia, ou o que é que se fazia, acho que é uma discussão que não é neste momento que se deve ter. O plano de urbanização vai ficar igual ao que estava aprovado, simplesmente nós estamos a aplicar o zonamento que foi aprovado no PDM. Os índices e os limites das várias zonas de utilização de solo que foram aprovadas pelo PDM. É exclusivamente isso que nós estamos a fazer, tanto que é uma alteração por adaptação. Todas as questões de
de outra natureza devem ser colocadas no âmbito de uma revisão do plano de urbanização, que é outra coisa. Ainda relativamente a este tema, apenas dizer que, e aqui a sequência lógica, o PIP aprovado cumpre o plano de urbanização prévio à entrada em vigor do PDM. O PDM alterou o ordenamento do território naquela região e agora o plano de urbanização vai se adaptar ao novo PDM e, eventualmente, um futuro PIP. O PIP pode ser alterado no sentido de aproveitar estas alterações. Ou não. Sr. Vereador? Só para responder ao vereador Ricardo, que é precisamente esta a visão da CDU. A aprovação, a abstenção da CDU no PIP foi para permitir que as zonas urbanas da Landeira não fossem reduzidas com a revisão do PDM. Foi para garantir que a Landeira mantinha a mesma aquela dimensão, aquela zona enquanto zona urbana. Não foi por concordar com o PIP. Aliás, alterámos aqui o texto de forma a garantir que quando aquele loteamento fosse executado, teria novamente que ser revisto e aprovado. A revisão do plano de urbanização, que obviamente exige até, no nosso entendimento, uma negociação, um trabalho em colaboração com o proprietário daquele terreno, a revisão do plano de urbanização implicará também uma alteração do PIP. E, no nosso entendimento, é preciso fazer uma revisão do plano de urbanização e fazê-la discutindo-a com o proprietário daquele terreno. Obrigado. Muito obrigado. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria. Proposta de aprovação da operação de reabilitação urbana da Landeira. A presente proposta de aprovação da operação de reabilitação urbana da Landeira tem em síntese o seguinte enquadramento. A limitação da área de reabilitação urbana da Landeira, atualmente em vigor, foi publicada em Diário da República através do aviso número 17.352/2025/2 de 14 de julho de 2025. A aprovação da delimitação da área da Landeira, em conformidade com o disposto número 1 do artigo 7º e nos números 1, 3 e 4 do artigo 8º, todos do regime jurídico de reabilitação urbana, aprovado pelo Decreto-Lei 307/2009 de 23 de outubro, na sua redação atual, determinou a execução de uma ORU sistemática, devendo ser aprovada por instrumento próprio, concretamente através do designado Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, PERU. A Câmara Municipal de Vendas Novas, em reunião de 5 de agosto de 2025, liberou a aprovação do PERU, do projeto de ORU da Landeira, e para efeitos do disposto número 4 do artigo 17º do regime jurídico de reabilitação urbana, liberou proceder à abertura de período de discussão pública, fixando um período de 20 dias, contados a partir do 5º dia após a publicação do respectivo aviso em Diário da República. Na mesma reunião, a Câmara Municipal deliberou remeter ao Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana o projeto de ORU da Landeira por meios eletrónicos para emissão de parecer não vinculativo no prazo de 15 dias. O IRU emitiu parecer favorável ao projeto de ORU sistemática a desenvolver na ORU da Landeira. Fim do período de discussão pública da ORU da Landeira, verificou-se que não foram recebidas quaisquer reclamações, observações ou sugestões e pedidos de esclarecimento. Deste modo, a versão final do projeto de ORU da Landeira não sofreu alterações quanto ao conteúdo dos seus documentos, com exceção da programação das intervenções, de modo a melhor ajustar a mesma capacidade de execução do município e conforme discutido em reunião da Câmara Municipal de 5 de agosto de 2025, correspondendo os demais elementos ao aprovado para efeitos de discussão pública, aos quais se junta agora o parecer favorável do IRU. Em face do exposto, considera-se estarem reunidas as necessárias condições para que a Câmara Municipal submeta ao projeto de ORU da Landeira à aprovação da Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto número 1 do artigo 17º do regime jurídico de reabilitação urbana. Ora, relativamente à ORU de Landeira, vem em sequência da aprovação da área de reabilitação urbana, que fizemos em 2025, este ano, 2025. A ORU de Landeira abrange a zona mais antiga da Landeira e, além de ter associado à ORU um conjunto de incentivos e também de penalizações, incentivos para a reabilitação e penalizações para a não ocupação e para a deterioração do património edificado, prevê também um conjunto de intervenções de espaço público, acima de tudo, e também com a iniciativa privada para a beneficiação desta zona de Landeira com um prazo temporal alargado. No âmbito da discussão pública não houve propostas e, portanto, o documento que aqui trazemos, salvo uma alteração que fizemos na programação temporal, é em tudo semelhante àquele que nós analisámos para antes de enviar a discussão pública. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao documento que aqui apresenta, e conforme
foi o nosso posicionamento na primeira vez que veio a reunião de Câmara Municipal, nós revemos-nos tecnicamente naquilo que são as soluções que são aqui propostas. Aquilo em que temos divergências profundas é na planificação, portanto, a calendarização dos investimentos que aqui se encontram previstos, que estão, sobretudo, concentrados num horizonte temporal entre 2026 e 2030, e nós não acreditamos que seja possível concretizar estes investimentos nesse horizonte temporal, devido à linha de prioridades que entendemos ser importante não só para a freguesia da Landeira, que há outros investimentos que entendemos que são prioritários em relação a este, como, por exemplo, a pavimentação da estrada entre os Nicolaus e as Pissarras, como outros investimentos que são necessários fazer no Conselho de Vendas Novas. E, nesse sentido, parece-nos importante que haja uma maior distribuição destes investimentos no tempo, que eles sejam mais espalhados no tempo, num horizonte temporal maior, e, nesse sentido, não votaremos favoravelmente o documento que é proposto, iremos abster-nos, porque, caso venhamos a ter responsabilidades governativas no futuro, não iremos cumprir este planeamento, iremos distribuí-lo de uma forma mais faseada ao longo do tempo. Muito obrigado. A programação dos trabalhos já foi alargada face ao que era inicialmente proposto e prolonga-se até 2034. Pergunto se há mais alguma intervenção, vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, valorizar que o Sr. Presidente, que o Partido Socialista teve em conta as preocupações que foram aqui colocadas na primeira vez que discutimos o documento, concordar também que na visão da CDU dificilmente mais do que a unidade não será possível fazer no próximo mandato, enquanto o programa prevê ir mais longe, e por isso também, tal como na outra fase, a CDU irá abster-se, tendo em conta que não entendemos que não será possível cumprir estes objetivos que aqui estão colocados, mas também concordando tecnicamente com o que está proposto. Obrigado. Obrigado. Então, a votação ficará PS a favor, PSD decidiu a abstenção. Passamos então ao ponto seguinte. Alteração ao mapa pessoal do município para o ano 2025. Presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto número 1 do artigo 3º do Decreto-Lei 209/2009, de 3 de setembro, aprove e proponha à Assembleia Municipal uma alteração ao mapa pessoal do município de Vendas Novas para 2025, com efeitos a 1 de outubro de 2025, consubstanciada na extinção de 2 postos de trabalho na categoria de assistente operacional, no Serviço de Desporto, na Divisão de Investimento e Desenvolvimento Humano, um na atividade de pedreiro e um na atividade de assistente operacional, e na criação de 2 postos de trabalho no mesmo serviço na categoria de assistente operacional e na atividade de assistente de equipamento esportivo. Ora, esta alteração ao mapa de pessoal foi também previamente abordada com os seus vereadores. Trata-se de uma facilitação para o preenchimento de vagas no Serviço de Desporto, tendo em conta que temos dois lugares vagos em atividades diferentes, e para mais facilmente substituirmos por aquilo que é a lista existente no Serviço de Desporto, passamos-lo para assistente de equipamento desportivo. Pergunto se há alguma questão. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Também, de facto, quando previamente falávamos sobre o assunto, referi que dificilmente a CDU concordaria com esta alteração. E porquê? Nós compreendemos que haja a correção da profissão, da categoria de um trabalhador que inicialmente na Câmara Municipal desempenhava funções de carpinteiro e hoje já não desempenha de assistente de parque desportivo. Nós não concordamos com uma visão que cabe com os assistentes operacionais, eletricistas, canalizador, carpinteiro ou pedreiro no parque desportivo, porque existe um objetivo para ver estas profissões no parque desportivo. E o objetivo é que esses trabalhadores garantam a manutenção dos equipamentos. Porque a Câmara Municipal tem hoje um déficit de trabalhadores especializados no COPAI, na parte operacional. Mas o parque desportivo precisa de uma manutenção, de uma grande exigência diária. E acabar com estas profissões, com pessoas com especialização nestas áreas no parque desportivo, limita ao parque desportivo à dependência de uma resposta que o COPAI também já não tem, que a parte operacional da Câmara Municipal também já não tem. Ou seja, quando for preciso mudar uma lâmpada no parque desportivo,
o parque desportivo ficará dependente ou de uma contratação, ou de um pedido ao COPAI, ou de respostas que a Câmara hoje não tem. Quando for preciso mudar uma fechadura no parque desportivo, o parque desportivo ficará dependente de outras respostas que a Câmara Municipal também já não tem. Por isso, no entendimento da CDU, faz todo o sentido e é necessário que haja no parque desportivo trabalhadores das áreas profissionais da canalização, da eletricidade e pedreiro, para garantir estas respostas imediatas que são necessárias, que são pequenos trabalhos, muitas vezes, não são coisas muito elaboradas, e que esses trabalhadores podem fazer. Se me disserem que há dificuldades de recrutamento que já não existem no estaleiro da Câmara, eu sei, mas se acabarmos com a categoria que deixa de haver de vez e com a perspectiva que a CDU tem de gerir a Câmara Municipal, vai ser necessário ultrapassar essa dificuldade para garantir o apoio à manutenção do parque desportivo, que assim, no nosso entendimento, fica todo desprovido. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Como disse, e de facto é verdade, que nós temos dificuldade em contratar estes trabalhadores operacionais especializados, quer seja de pedreiro, quer seja de canalizador, que foram os dois que mencionou. E temos dificuldade nessa contratação para a Câmara Municipal no geral. Ora, havendo essa dificuldade, não me parece que a solução seja dividir os poucos que existem. E a nossa prioridade, ou aquilo que é a nossa visão, é concentrarmos este tipo de serviços na divisão operacional. E a divisão operacional, obviamente, tem o dever de dar apoio a todas as outras divisões, porque somos todos funcionários, trabalhadores da Câmara Municipal, cada divisão não é uma quinta independente. E nesse sentido, aquilo que nos parece é que, obviamente, se me falasse que haveria um excesso ou uma grande facilidade em contratar pedreiros, eu diria facilmente que já faria sentido a DIDH ter um pedreiro não só para o serviço de desporto, mas também para o serviço de educação, para ir fazendo as pequenas reparações do dia a dia. Não havendo essa facilidade, antes pelo contrário, nós naturalmente temos de nos organizar de modo diferente. A organização é estas áreas operacionais especializadas ficarem na divisão operacional e a divisão operacional ganhar mais robustez para apoiar as outras divisões naquilo que são as suas necessidades. E estamos a falar aqui de duas vagas que estão libertas, uma delas estará liberta muito em breve, e nesse sentido é que nós queremos, para facilitar a capacidade do serviço de desporto em contratar pessoas efetivamente para as manutenções regulares e os trabalhos regulares dos equipamentos desportivos, passá-los todos para a mesma categoria, para não estarmos com um concurso por abrir para assistente operacional geral quando existe lista de assistente de equipamentos desportivos, tal como fizemos na educação no ano passado. Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, isto é uma pescadinha de rabo na boca. A Câmara Municipal desproveu o serviço operacional de profissões especializadas. De serralheiro, de carpinteiro, de canalizador, de eletricista. Hoje não tem porque não formou, não trabalhou para os manter. No parque desportivo acontece exatamente o mesmo. Eu percebo aquilo que o Sr. Presidente diz, mas eu não concordo. Eu não concordo, Sr. Presidente. Eu não concordo porque eu acho que a Câmara Municipal devia garantir ter trabalhadores destas áreas profissionais no COPAI e depois de formá-los no COPAI, há alguns que, por terem mais apetências, por inúmeras coisas, poderiam vir a integrar estas equipas no parque desportivo. Que era assim que se garantia uma resposta adequada à manutenção do parque desportivo, que hoje não a tem. Acabar com a visão de ter trabalhadores especializados no parque desportivo e ter apenas assistentes de parque desportivo é assumir, quando for preciso mudar uma lâmpada, como o Sr. Presidente diz e bem, os serviços operacionais do COPAI têm que dar resposta, é assumir que hoje os serviços operacionais já não têm essa resposta, que tem que se fazer uma contratação pública e que depois é o resultado que vemos hoje, que no pavilhão há torneiras sem funcionar, há espaços sem manutenção. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Eu percebo a visão de que, como hoje não há, então concentra-se todos no COPAI. Mas a minha visão é o contrário. Como hoje não há,
Infelizmente, porque se deixou chegar a este ponto, é preciso passar a que haja. É preciso formar, criar condições para haver no COPAI, é preciso transferir para as vagas do mapa de pessoal do parque desportivo, garantindo assim a manutenção do parque desportivo com pessoas que estão lá presentes e que pode não ser nenhum canalizador especialista, mas é uma pessoa que está em condições de mudar uma torneira, fazer uma pequena reparação ali no momento que é necessário, mudar uma lâmpada, fazer uma pequena reparação, para que quando há um incidente no parque desportivo, como já tem acontecido, não é necessário depois contactar os trabalhadores operacionais, que depois também já têm as suas responsabilidades e estão a fazer outra coisa, e percebendo totalmente a visão e a proposta que aqui nos é trazida, eu não concordo com ela. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Nada impede que no futuro também se volte a adicionar esta vaga, seja no serviço ou seja na divisão em causa, para implementar essa visão que tem, que é uma visão ideal, mas que hoje em dia parece-me difícil de atingirmos no curto prazo. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria. Informação do Revisor Oficial de Contas sobre a situação económica e financeira do município de Vendas Novas à data de 30 de junho de 2025. Presente informação sobre a situação económica e financeira do município de Vendas Novas à data de 30 de junho de 2025, apresentada pelo Revisor Oficial de Contas, em conformidade com o previsto na linha D do número 2 do artigo 77 da Lei nº 73 de 2003, de 13 de 3 de setembro. Ora, tal como é habitual, trazemos esta informação do Revisor Oficial de Contas, que passará a ser, tendo em conta a última reunião, a única sobre a situação financeira do município. Pergunto se há alguma intervenção, alguma questão. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, neste ponto, gostava de fazer uma reflexão, até porque aquilo que é feito aqui é quase um balanço do primeiro semestre daquilo que foi a execução do Partido Socialista à frente da Câmara Municipal, e parece-me que aqui sim, Sr. Vereador Tiago, parece-me oportuno nós fazermos um balanço, não com uma lágrima no canto do olho, mas com uma lágrima, porque a execução é muito má, é muito fraca e vem na linha daquilo que aconteceu no passado. Dizer que o Sr. Presidente não chegará aos 2 anos de mandato, mas mantém a tónica de fracas execuções que o antecederam na gestão do município por parte do Partido Socialista. E mesmo sendo um executivo que em alguns momentos foi renegado pelo seu próprio partido, que hoje pede mudança, dizer-lhe que mantém a mesma tónica, portanto mantém-se fiel àquilo que são as más prestações, e já lá vou aos números para o comprovar. Mas não queria deixar esta minha intervenção por ir buscar algumas daquelas que foram as observações dos períodos que antecederam este ponto da ordem do dia. O semáforo, um semáforo que está há quase 6 meses para ser reparado. Não pode ser um tema permanente numa reunião de Câmara Municipal. E nós respondermos, como o senhor nos respondeu hoje, que vou ver e vou-lhes mandar a informação posteriormente. Isso é o que tem feito ao longo dos últimos meses. E o que é facto é que temos crianças em risco porque passam aquela passadeira todos os dias numa situação pior do que se não tivesse lá semáforo nenhum, porque dá uma falsa sensação de segurança. Anunciou aqui hoje a eventual ligação de uma rede de abastecimento de água que se dista quilómetros uma da outra, das Pissarras e dos Nicolaus, como algo que poderia ser execuível quando temos um conjunto de outros investimentos prioritários naquilo que diz respeito à rede de abastecimento de águas, e temos problemas enormes, não só da responsabilidade da HDA, mas também da própria responsabilidade do município, e sobre isso não falamos. E o senhor anunciou na semana passada um loteamento com propostas suas que não estão validadas na Câmara Municipal e que terão que vir a esta Câmara Municipal, e que o senhor sabe que a maioria dos vereadores votariam contra essas mesmas propostas. Mesmo assim, o senhor anunciou-os aos cidadãos, publicamente, colocou nas redes sociais, e sabe que não vão ser executadas. Se fosse neste mandato, não eram executadas. E no próximo, provavelmente, também não serão. Portanto, o Sr. Presidente vive num mundo que não é o nosso. E esse mundo teve um momento importante no final do ano passado, quando o senhor nos dizia: para o ano é que vocês vão ver as execuções do Plano Plurianual de Investimentos. Para o ano é que vai ser. E depois nós temos um balanço do primeiro semestre da execução do Plano Plurianual de Investimentos de 15%.
Portanto, daquilo que devia ser 50% de execução, temos 15% de execução do plano plurianual de investimentos. E provavelmente, se for buscar os meses seguintes, julho e agosto, terá execuções igualmente lamentáveis. E isto mostra a incapacidade que o Partido Socialista ao longo dos anos tem para concretizar as suas próprias propostas. E o resultado disso está à vista. É o estado em que está a nossa comunidade, o estado em que está a Vendas Novas, e reflete também que, afinal de contas, o Partido Socialista é só um, e se quer mudança, não é através do Partido Socialista que ela vai acontecer. Muito obrigado. Não estava propriamente a contar com este momento de campanha eleitoral, mas ainda assim, permita-me responder a algumas questões. Nós, em termos de... eu percebi já que o Sr. Vereador já está a tentar sacudir a água do capote para que, na eventualidade de ser eleito, não vai conseguir, ou não quer fazer, ou não tem essa capacidade. Eu não percebo como é que alguém pode chegar a uma reunião de Câmara com um projeto que está numa fase final de conclusão e assumir que em 4 anos não se consegue lançar obra para o loteamento de São Domingos Sávio. Eu acho que referiu que para o próximo mandato era pouco provável. É absolutamente provável que nos próximos anos, eu diria até que é provável que em 2026 possa lançar um projeto de empreitada para o loteamento de São Domingos Sávio. É completamente razoável essa capacidade. Mencionou, e já para enquadrar o loteamento de São Domingos Sávio, o loteamento de São Domingos Sávio obedece a uma lógica que está plasmada no PDM, que é a densificação da cidade, e que está plasmada na ORU de Vendas Novas, que foi aprovada, tanto quanto me lembro, por unanimidade, e que pretende, identifica aquele espaço vazio como uma zona onde deve ser criada uma nova centralidade de cidade, e centralidade de cidade é utilizar comércio associado à habitação, e isso só pode ser feito com a solução habitacional que nós ali propomos. Falou da questão da ligação de Nicolau Pissarras. Eu mencionei essa ligação na minha intervenção inicial no ponto da agenda como o relato daquilo que foi informado pelo Presidente da HDA na reunião das Pissarras. Nós já identificámos a HDA aquilo que para nós são as prioridades ao nível de investimentos nas águas em Vendas Novas, e não é esta ligação uma prioridade. Aliás, a prioridade é o reforço do sistema de abastecimento e de saneamento na Landeira, tendo em conta também aquilo que são as previsões ou o potencial investimento habitacional e logístico que aquela localidade poderá vir a ter. E no que diz respeito às execuções, as execuções estão altamente influenciadas, eu diria, por 3 projetos. Um deles é o projeto da Loja do Cidadão. Como sabem, nós fizemos 3 concursos que ficaram os 3 desertos. A Agência para a Modernização Administrativa, eventualmente já deve ter outro nome, mas a Agência para a Modernização Administrativa informou-nos que haveria a possibilidade de reforço de verbas, e nós informámos a Agência para a Modernização Administrativa que o problema principal, a nosso ver, e obviamente que aceitávamos o reforço de verbas, o problema principal, a nosso ver, prende-se com a execução temporal. E informámos a AMA e pedimos uma solução, ou o que é que nos aconselhavam a fazer, tendo em conta que ao 3º concurso já era muito difícil haver essa capacidade de execução até ao fim do PRR, e o que vai acontecer, e o que todos nós estamos a ver que vai acontecer um dia, é que o PRR vai ser prorrogado de véspera, e de véspera já não serve de nada essa prorrogação. E, portanto, pedimos mesmo à AMA para nos darem orientações. Estamos a aguardar essas orientações. É altamente influenciado pelas pavimentações. São projetos que ainda estão a decorrer por demasiado tempo, infelizmente. Tivemos de fazer uma alteração num deles, tendo em conta uma ligação de águas pluviais na Rua do Bocasco, que foi preciso acrescentar mais uns metros para uma nova ligação. E teremos, assim que concluído, passar à revisão de projeto. Portanto, é uma empreitada que compreenderão que tinha todo o gosto em lançá-la, mas que já não será comigo que será lançada, mas o projeto ficará concluído para o fazerem. E também é influenciado pelos parques infantis, tendo em conta que lançámos também o concurso, salvo erro em agosto, das empresas que abriram a proposta, nenhuma concorreu, e que também disse que não concorreria
tendo em conta o valor base que nós, pelo qual lançámos o procedimento, e nós iremos lançá-lo novamente. Não sei se ainda haverá tempo, tendo em conta que depois há decisões que deixamos de poder tomar, mas lançaremos, o próximo executivo tem a possibilidade de lançar logo de início com um valor revisto em alta para a execução dos 4 parques infantis que estavam previstos. Estes são projetos que acabam por até poder vir a ser lançados este ano, mas como sabem o pagamento, ou a grande parte dos pagamentos que o município faz, é no final das intervenções, e as intervenções físicas já decorrerão no próximo ano de 2026. Eu não estou a esconder, quer dizer, nem o quereria fazer, nem queria estar aqui a procurar enganar ninguém, que não gosto do valor de execução que nós temos. E procurava ter maior celeridade em alguns procedimentos que nós lançamos, e sobre alguns assuntos não vou esmiuçar mais, sob o risco de estar aqui quase a parecer que estou a condenar alguém do município, que não sempre dei a cara pelos nossos trabalhadores e continuarei a fazê-lo. E por isso essas conversas depois de desabafo podemos tê-las noutra circunstância, mas acreditem que não é a execução que eu queria ter e que eu imaginava ter quando fiz o orçamento municipal, e certamente concordo que não é uma execução ideal, por assim dizer. Sr. Vereador? Muito obrigado, Sr. Presidente. Choraremos juntos então mais tarde, não de alegria, mas por aquilo que não conseguiu concretizar, porque infelizmente o tempo não volta para trás, e quem perde com isso são os vendasnovenses. Mas dizer-lhe, Sr. Presidente, para clarificar, nós não dissemos que não concordamos com o loteamento de São Domingos Sávio, e muito menos que entendemos que ele não deve ou não consegue ser executado no próximo ciclo eleitoral. Aquilo que nós dizemos é que existem soluções que estão previstas no loteamento que o senhor apresentou às pessoas que não merecem a concordância da Câmara Municipal. É isso que nós estamos a dizer, e já lhe foi dito aqui antes do senhor apresentar os slides que divulgou publicamente, julgo que ontem. Portanto, dizer-lhe que de uma forma totalmente leal e transparente, que aquilo que o senhor disse às pessoas, muito provavelmente não vai ser executado. E é isso que lhe estamos a dizer. Se o senhor quisesse apresentar um documento que tivesse validação política aos cidadãos, teria que tê-lo sufragado primeiro nesta Câmara Municipal. E o senhor sabe que se o tivesse feito, teria sido reprovado. E isso, na minha opinião, não é uma forma correta de se posicionar perante a nossa comunidade, para não lhe chamar outra coisa. Relativamente à execução propriamente dita, Sr. Presidente, nós já estamos habituados, foram muitos anos do Partido Socialista a governar a Câmara Municipal com estes argumentos, que falta o projeto tal, falta não sei o quê, depois fazemos uns vídeos a anunciar uma série de projetos também, vamos anunciando que temos o projeto pronto, até o público hoje aqui veio induzido em erro que a obra da escola já tinha começado, quando o senhor ainda nem sequer lançou o concurso para fazer a escola, portanto tal foi o enrolanço que nós colocámos na comunicação ao longo destes últimos tempos. Lá está, parece que estamos a fazer uma campanha eleitoral para 2029, mas dizer-lhe também de uma forma clara e objetiva. Nós executámos menos do que 850 mil euros dos 6 milhões previstos para o ano inteiro. E o que eu estou com isto a querer lhe dizer é que, independentemente das desculpas que possamos tentar arranjar para a não execução, sejam elas técnicas ou políticas, o que é facto é que quem tem que lamentar são os vendasnovenses, porque continuam a ter as verbas disponíveis no orçamento municipal e não veem a obra de que precisam para melhorar a sua qualidade de vida. Obrigado, Sr. Vereador. Nós... já lhe passo, Vereador Tiago. Nós, depois esqueço-me do que tenho de responder. E agora com esta interrupção já perdi um bocado do fio à meada. No que diz respeito à Escola dos Campos da Rainha, eu penso que tínhamos sido claros que, aliás, aprovámos publicamente numa reunião de Câmara precisamente o projeto. E referimos também a questão do financiamento, e que estávamos a lidar com a CIMAC, que é a entidade intermediária com a CCDR. E agora, pronto, já me perdi, já não sei o que é que eu teria de dizer ao Sr. Vereador. Mas, é muito breve, já me lembrei. E acredito que isto é sincero, eu não procuro arranjar aqui desculpas. Tudo o que procuro fazer é transmitir aquilo que é a realidade, e veremos. Estão aqui 3 dos 4 candidatos nesta sala,
veremos depois no futuro, não haverá de alguém me dar razão sobre este ponto de vista. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, sobre o documento em concreto, quero fazer uma pergunta porque acho que é pertinente também neste momento político que estamos a viver, é sempre, mas neste ainda é mais. Que é o relatório do Revisor Oficial de Contas refere aí algumas questões sobre a transferência de competências. E a minha questão era qual é o valor identificado que, se temos identificado, se não temos, solicito ao Sr. Presidente que possa identificar e depois nos possa fazer chegar qual é o valor identificado que o Governo deve à Câmara Municipal, tendo em conta a transferência de competências, as verbas que não nos foram transferidas, de responsabilidades que assumimos transferidas pelo Governo, mas que não temos dinheiro para as executar, que não nos foram pagas. Parece-me que essa é uma questão que é muito importante para todos nós neste momento. Até acho que com essa devíamos fazer um vídeo também e tornar público, exigir ao Governo que nos pague. Mas à parte dos vídeos e dessas ações, gostaríamos de conhecer esse valor. Quando possível, imagino que possa não ter aí presente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dê-me só aqui uns segundos para abrir um fecheiro que... em resposta também que iremos dar a um requerimento do PSD sobre o assunto, que nós iremos responder. Pronto, isto se calhar não está aqui no tipo de informação, na agregação de informação que eu esperava, mas penso que seja este. Ora, da informação que eu aqui tenho, no que diz respeito, o único onde temos falta é na educação, e o diferencial é de 800 mil euros. Sr. Vereador? Na educação, o Governo já nos deve para tarefas que estamos a cumprir. Na saúde, o Governo ainda não nos transferiu sequer. Nós também não estamos a executar. Refiro-me no concreto à segurança do centro de saúde. Ou o ano de 2024, a Câmara Municipal assegurou e não foi pago. No ano de 2024 foi uma situação que nós já tínhamos mencionado, que haveria umas verbas que estavam a contar desde um determinado momento e depois a despesa foi assumida uns tempos depois e acabou por compensar. Neste ano de 2025 temos um saldo até ao momento, até junho, de 5 mil euros. Até ao final do ano pode inverter-se. Pergunto se há mais alguma intervenção. Vereador Ricardo. Sr. Presidente, o facto de ter dado esta informação agora não significa que não a dê por escrito, e eu até tomo a liberdade de sugerir que também dê conhecimento da resposta ao requerimento que fizemos, porque queremos precisamente ter esta informação para a nossa análise. Sim, sim. Ora, este ponto era para tomada de conhecimento e envio à Assembleia Municipal. Passamos para o ponto seguinte. 20ª alteração permutativa ao Orçamento 2025. Presente para ratificação da Câmara Municipal o despacho do Presidente de 18 de setembro de 2025, que, face à impossibilidade da Câmara Municipal reunir em tempo útil, ao abrigo do disposto número 3 do artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovou a 20ª alteração permutativa ao Orçamento do ano 2025. A alteração compara alterações de 11.537,29 € em despesas correntes. Ora, isto aqui foi apenas uma alteração entre rubricas, na parte dos vencimentos. Pergunto se há alguma questão. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por maioria. 21ª alteração permutativa ao orçamento. Presente para a apreciação e votação da Câmara Municipal, no uso da competência prevista na linha D do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovada em anexo à Lei 75 de 2013, a 21ª alteração permutativa ao orçamento da despesa, PAM e PPI do ano 2025. A alteração comporta alterações de 560 € nas despesas correntes e 3 mil € em despesas de capital. Ora, relativamente a esta alteração ao orçamento, pergunto se há alguma questão. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor?
Quem se abstém? Aprovado por maioria. Abertura de procedimento concursal para recrutamento de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional na atividade de eletricista. Existindo lugar para preencher o mapa pessoal do município, presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal, ao abrigo dos dispostos nos artigos 30 e 33º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 35 de 2014, e nos artigos 4º e 9º do Decreto-Lei 209 de 2009, 3 de setembro, aprova o recrutamento de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional na atividade de eletricista para o setor de obras municipais da divisão operacional, através de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, que, atendendo ao princípio da economia processual e financeira, sejam admitidos no presente procedimento candidatos com e sem vínculo de emprego público. Ora, havendo vaga no mapa de pessoal, nomeadamente por revogação de contrato de um trabalhador, abrimos um posto de trabalho, um concurso para a ocupação deste posto de trabalho de eletricista. Pergunto se há alguma questão. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Autorização prévia para a aquisição de serviços de canalização. Tendendo que existe uma carência de canalizadores no município e de forma a dar resposta a situações mais urgentes que os serviços municipais não tenham capacidade de responder, verifica ser necessário proceder à contratação de uma prestação de serviços de canalização para apoio operacional pelo prazo de 6 meses, com um valor máximo de 6.842,36 €, conforme informação 9.142/2025. Assim, ao abrigo do disposto no artigo 6º do Decreto-Lei 209 de 2009, 3 de setembro, a Câmara Municipal tem que emitir parecer prévio favorável à celebração de contratos de tarefa ou avança, designadamente, quanto a tratar-se da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revela inconveniente o recurso a modalidades de vínculo de emprego público, tal como disposto na linha A do número 1 do artigo 32º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Ora, trazemos aqui o pedido de autorização prévia para aquisição de serviços de canalização, tendo em conta que o concurso está a decorrer, mas havendo uma necessidade transitória até à conclusão do concurso, trazemos aqui então esta proposta. Pergunto se há alguma intervenção. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Abstenção. Aprovado por maioria. Contratação de projeto de atividades para o projeto de atividades extracurriculares. Compete à Câmara Municipal a execução do projeto de atividades extracurriculares, projeto em que a Serviço de Educação da DID dinamiza todos os anos através de contratação de uma empresa. O procedimento efetuado foi feito através de concurso público com o objetivo da empresa vencedora começar a lecionar as aulas no dia 15 de setembro, conforme caderno de encargos. No dia do início das atividades extracurriculares, o Serviço de Educação recebeu um e-mail da empresa vencedora com vista a revogar o contrato por a mesma não ter capacidade de prestar o serviço. Ao abrigo do exposto no artigo 6º do Decreto-Lei 209 de 3 de setembro, compete à Câmara Municipal a emissão de parecer prévio favorável à celebração de contratos de tarefa e avança, designadamente quanto a tratar-se da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revela o inconveniente do recurso a qualquer modalidade de vínculo de emprego público. A reunião ordinária da Câmara Municipal mais próxima estava agendada para o dia 24 de setembro de 2025, atrasando o início do procedimento contratual. De acordo com o número 3 do artigo 35º da Lei 105 de 2013, de 12 de setembro, o Presidente da Câmara Municipal pode, em circunstâncias excepcionais e caso não seja possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal, para ratificar atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos à ratificação na primeira reunião realizada. Assim, face ao cima exposto e ao abrigo do disposto número 3 do artigo 35º da Lei 75 de 2013, 12 de setembro, o Presidente, por despacho de 15 de setembro de 2025, determinou emitido de parecer prévio favorável, dando permissão à celebração de contrato de tarefa e avança para assegurar as atividades extracurriculares até final de dezembro de 2025, através de ajuste direto, pelo valor máximo de 13.000 €, tratando-se de execução de trabalho não subordinado, o qual se revela inconveniente o recurso à modalidade de vínculo de emprego público. Determinou ainda que o despacho fosse submetido à próxima reunião ordinária da Câmara Municipal para ratificação. Obrigado. Passaria à senhora Vice-Presidente para apresentar o ponto, apenas dizendo que, informando já os seus vereadores, que eu terei de fazer uma alteração ao orçamento hoje para alteração entre rubricas para esta questão, tendo em conta que fomos informados que falta lá alguma verba, apenas uma alteração entre rubricas. Senhora Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, como puderam constatar, realmente nós seguimos aqui legalmente o que tem que ser feito, este concurso público para a adjudicação da empresa para lecionar as AECs, para dar as AECs. A verdade é que foram decorrendo aqui algumas reuniões, mas no dia em que iriam começar as AECs, a empresa enviou-nos este e-mail a dizer que não conseguiria avançar. Rapidamente tivemos que agir, e tendo em conta que estava já até falado
primeiro com a empresa e depois connosco, porque teve que ser, decidimos avançar com a empresa que estava o ano passado, fazendo este ajuste direto. Não sei se existe aqui mais alguma dúvida, realmente não foi um processo fácil, mas penso que foi o melhor que conseguimos para iniciar no dia 15 e dar resposta à nossa comunidade educativa. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Proposta de transferência de habitações. Ora, passaria a senhora, são 2 subpontos, passaria a senhora Vice-Presidente para... Ok, obrigado, Sr. Presidente. Pronto, neste ponto apresentamos aqui e relato já 2 propostas de transferência de habitação. São famílias que já residem em habitação social e será aqui uma transferência para a habitação, dando aqui mais alguma dignidade às 2 famílias e salubridade nestes contratos agora, nestes novos contratos habitacionais. São 2 situações diferentes. Penso que os senhores vereadores tiveram a oportunidade de ler os relatórios sociais associados e se houver alguma questão estarei disponível para responder. Muito obrigado. Ora, são 2 propostas distintas, mas enquadradas no mesmo ponto. Pergunto se há alguma questão. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Eu já aqui tenho colocado em outros momentos que há vezes em que a atribuição de habitação traz mais informação, há vezes em que traz menos. Também percebo porquê, ou julgo que percebo porquê, porque tem a ver com o facto de algumas famílias já estarem identificadas na estratégia local de habitação, outras não terão. Posso perceber e respeitar isso. Isto é um assunto demasiado sensível, no meu entendimento, para ser discutido na reunião pública de Câmara e depois há questões que são mais sensíveis de estar aqui a ser colocadas. Nestes 2 casos eu vou fazer como fiz nos anteriores, em que vinha apenas esta informação e não os vou votar. Não os vou votar porque eu considero que há aqui questões que precisaria de colocar e que, entanto, que não as vou colocar no espaço público da reunião. E a informação que aqui vem, no meu entendimento, é insuficiente para votar esta atribuição de habitações. Obrigado. Não vai votar ou vai se abster? Não vai votar. Pergunto, Sr. Vereador. Sr. Presidente, se assim o entender, e porque não queremos que haja qualquer restrição à tomada de posição de um eleito na Câmara Municipal, se assim o entender, estamos disponíveis para no final da reunião de Câmara Municipal fazermos uma votação em privado, como acontece em outros assuntos de maior sensibilidade e que envolve pessoas. Portanto, não nos opomos se quiserem que isso aconteça. Eu perguntaria, no caso, pronto, porque aqui estamos a mudar procedimentalmente aquilo que estamos numa reunião pública e estaríamos a votar um assunto decidido durante a reunião para ser votado em privado. Eu aqui o que queria tentar perceber junto dos vereadores, no caso do PSS, se haveria a possibilidade de votarmos o ponto na mesma durante a parte pública da reunião, evitando estes contornos, digamos assim. Sr. Vereador? Sr. Presidente, nós vamos tomar posição sobre o ponto, portanto nós não vamos inviabilizar a votação, apenas entendemos que todos nós devemos estar na plenitude das nossas funções para podermos posicionar-nos e não ficarmos de fora, e nesse sentido facilitar aqui a vida ao vereador Tiago Aldeias, fazendo com que ele tenha condições para colocar as dúvidas que queira colocar, fazer o posicionamento político que entender que deve fazer e nesse sentido haver a votação, e a votação essa será sempre pública. Portanto, nesse sentido, não vemos inconveniente em que haja um esclarecimento em privado, ou se quiserem fazer uma pausa na reunião e esclarecer. Para mim o que é importante é que todos nós estejamos em condições de votar, porque afinal de contas é para isso que nós aqui estamos. Muito obrigado. Bom, neste ponto, aquilo que eu iria propor é que, tendo em conta que estamos numa reunião pública de Câmara, não me faz sentido, a meio da reunião, decidirmos que um dos pontos
passa para privado, até por uma questão de transparência daquilo que iremos votar, e tendo em conta que não foi pré-avisado, se fosse havia toda essa legitimidade, decidimos pôr-nos em privado. E compreendendo a questão apresentada pelo vereador da CDU, também não deixa de ser verdade que haveria, e sempre nos disponibilizarmos, fazer esses esclarecimentos prévios à reunião, para que a informação seja o mais transparente também entre nós possível, e casos mais sensíveis também naturalmente não devem ter uma exposição pública muito grande e devem ser comunicados em privado. Ou seja, não parece que nós tenhamos inviabilizado esse esclarecimento prévio à reunião, e não me leva a mal de estar a decidir a manutenção do ponto, porque prefiro assim do que estar a alterar procedimentos, e agora decidimos este ponto, votamos em privado quando não estava previsto inicialmente. Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Não leva a mal, só quero deixar claro para o futuro, porque eu também já o disse no passado, que independentemente de a atribuição de habitações estar enquadrada na estratégia local de habitação ou não, eu entendo que deve vir sempre a mesma informação. A informação que veio, por exemplo, salvo erro no último processo, deve vir sempre à reunião de Câmara. Até porque a estratégia local de habitação já foi efetuada há algum tempo, há alterações na vida das famílias e também não é a primeira vez que eu refiro aqui a necessidade de aquela informação sobre as questões financeiras das famílias, as dívidas à autarquia, virem à reunião de Câmara. Pronto, porque, por isso é que também não o disse antecipadamente, porque também não é a primeira vez que eu estou a dizer aqui isto. E repito mais uma vez, sempre que a informação vier completa, eu votarei. E tenho votado a favor. Sempre se não vier completa, eu não vou votar. Até porque já aconteceu um caso que eu não votei e hoje reconheço que se viesse e eu tivesse informação, teria votado contra. Obrigado. Eu também tomo esta decisão, tendo em conta que daquilo que eu escutei das duas partes, a votação não altera, o resultado prático da votação não é diferente, e portanto prefiro mantê-la em regime público de reunião. Não participando o vereador da CDU, pergunto quem vota a favor, quem se abstém, aprovado por maioria. Programa de comparticipação de medicamentos aos idosos mais carenciados do Conselho. Após conclusão do período de recepção de candidaturas ao Programa de comparticipação de medicamentos aos idosos carenciados do Conselho, o Serviço de Desenvolvimento Social do município de Vendas Novas procedeu à sua análise e ordenação nos termos do regulamento do programa. Foram recepcionadas 211 candidaturas, tendo sido todas admitidas, das quais 36 são da freguesia de Landeira e 175 da freguesia de Vendas Novas. Estas foram ordenadas por ordem crescente do seu rendimento per capita, deduzido da despesa média mensal de farmácia para cada uma das freguesias, sendo as primeiras 15 candidaturas da freguesia de Landeira apoiadas pela respectiva junta de freguesia e as primeiras 27 candidaturas da freguesia de Vendas Novas apoiadas pela junta de freguesia de Vendas Novas. As restantes candidaturas, não apoiadas por estas entidades, integram a lista a afetar ao município de Vendas Novas, com um total de 160 candidaturas que foram igualmente ordenadas por ordem crescente do seu rendimento per capita, propondo-se a atribuição de apoios aos primeiros 118 candidatos, conforme deliberação da Câmara Municipal de 25 de junho, sendo excluídas as restantes 51 candidatos por se encontrarem em lugar não elegível nos termos da alínea E do artigo 9 do regulamento do programa. Desta forma, tendo em conta as comparticipações das juntas de freguesia, apresenta-se proposta de lista de candidatos a apoiar e excluir ao abrigo do regulamento para a deliberação da Câmara Municipal. Ora, passaria à Sra. Vice-Presidente para apresentar o ponto. Obrigado, Sr. Presidente. Penso que o ponto foi bem apresentado aqui no que foi apresentado mesmo agora. De salientar que este ano tivemos mais candidaturas a este programa, houve um aumento nas candidaturas, todos os candidatos estavam elegíveis mediante a sua situação, contudo teve que haver esta ordenação de acordo com o seu rendimento per capita e ficaram 51 pessoas de fora. Temos 51 candidatos em lugar não elegível, mas não elegível porque efetivamente
existiam rendimentos mais baixos nos outros candidatos a quem foi atribuído este programa, ou quem vai ser atribuído este cartão. Não sei se existem mais algumas dúvidas. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma intervenção. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Apoio à edição de livros 2025. Apresentação de candidaturas. Foram apresentadas duas propostas de duas candidatas ao apoio à edição de livros 2025, conforme consta na informação 9080-2025. Após a análise dos critérios definidos pelo Regulamento 544-2015, propõe-se o seguinte. A atribuição a Sra. Angela Vélez do apoio de 10% do valor apresentado na proposta para produção de 500 exemplares, 590 euros, ou seja, um apoio de 59 euros. A atribuição a Cláudia Paixão de um apoio de 90% do valor de 560 euros apresentado na proposta para a produção de 100 exemplares, ou seja, um apoio de 504 euros. Esta proposta vive condicionada à prévia alteração do orçamento, de forma a ajustar as dotações económicas da atividade A22-2022, edição e apresentação de livros. Agora passaria à Sra. Vice-Presidente para apresentar o ponto. Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, relativamente a este ponto temos duas candidaturas. Aqui perceber que uma das candidaturas é um livro que é um guia de saúde, aqui muito direcionado para os benefícios das plantas, das frutas e dos legumes, um livro mais genérico, e um outro livro que é direcionado exatamente para a história da nossa cidade, e daí também esta diferença na aplicação aqui dos apoios às duas candidatas. Não sei se existe alguma dúvida, que estarei disponível para responder. Pergunto se há alguma questão. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Plano de atividades da Academia Sénior de Vendas Novas 2025-2026. Anualmente, antes do início de cada ano letivo da Academia Sénior de Vendas Novas, entende-se que deverá ser elaborado um plano de atividades a ser divulgado na sua sessão de abertura. Em anexo e para conhecimento da Câmara Municipal, apresenta-se o plano de atividades referente ao ano letivo 2025-2026, documento que enquadra diversos elementos relativos ao funcionamento da Academia Sénior no presente ano letivo, designadamente objetivos, organização, recursos, áreas disciplinares, atividades programadas, entre outras. No presente ano letivo, à semelhança do ocorrido quando a vigência do projeto CLDS 4G, as atividades programadas mostram maior eficácia e produtividade se realizadas em articulação com o projeto CLDS 5G envelhecer, uma vez que o público-alvo é semelhante. Contudo, esta opção traz consigo um constrangimento, uma vez que na Academia Sénior, ainda que simbólico, existe um encargo financeiro para os alunos, facto que não se verifica com as atividades promovidas pelo projeto CLDS 5G, pois trata-se de um projeto suportado exclusivamente por financiamento público. Assim, e para evitar que os beneficiários destes dois projetos se sintam constrangidos, com dano financeiro para os alunos da Academia Sénior, propõe-se a isenção aos alunos do pagamento da inscrição anual e das propinas mensais, referentes às diversas disciplinas até ao término do projeto CLDS 5G. Seria a Sra. Vice-Presidente para apresentar o ponto. Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, vem aqui o plano de atividades da Academia Sénior e eu vou aproveitar este momento para esclarecer também quem nos ouve lá em casa que, apesar de termos o envelhecer, o CLDS, vamos continuar também a ter a Academia. Penso que estas dúvidas por vezes surgem nos dois projetos, e os dois programas vão coexistir durante os próximos 4 anos. A Academia faz parte da RUTIS, da Rede das Universidades Sénior, e neste sentido tem objetivos próprios e irá continuar a dinamizar estes seus objetivos. Vem aqui então o plano para nosso conhecimento e também aqui esta questão que achamos justa, uma vez que haveria este pagamento não é uma mensalidade da inscrição, propomos então que ela seja isenta durante estes 4 anos do CLDS, não havendo aqui um prejudicar dos alunos que frequentam a Academia. Obrigado. Muito obrigado. Pergunto se há alguma intervenção. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de perceber, eu acho correto nós estarmos aqui a discutir a possibilidade de isenção do pagamento de inscrição da Academia Sénior para toda a duração do CLDS, mas eu julgo que depois isto terá que ser quantificado e não sei, se calhar o Dr. Helder
julgo que depois terá que ser quantificado qual o valor que estamos a isentar. Ou nós estamos a isentar o pagamento das inscrições, mas não teremos que depois que posteriormente perceber qual foi o valor que isentamos. Digo isto até em comparação com as outras isenções que aqui costumamos aprovar, em que o valor é identificado, do autocarro, de outras coisas. Pronto. Neste caso aqui, nós estamos a aplicar generalizadamente a isenção. O que menciona de isenções de pedidos de autocarro, ou de fotocópias, ou de licenças, é um apoio a uma determinada atividade, a uma determinada associação. Sr. Vereador? Obrigado, Sr. Presidente. É uma questão de português, diria eu. No fundo, nós estamos a decidir a gratuitidade da inscrição no CLDS. Pronto. Se assim simplificar, podemos utilizar esses termos. Não levanta. Não há qualquer problema. É só que quando decidimos isentar, parece que o valor está taxado e que tem que ser quantificado. Sim. No fundo, nós estamos a decidir, e bem, a gratuitidade da Academia Sénior. Mas, tendo esse esclarecimento feito, só fazer mais uma referência que o Sr. Vice-Presidente já fez, e bem, que era diferenciar aqui o que é a Academia Sénior do CLDS. Pareceu muito importante, porque essa questão é mesmo muito colocada, e iria solicitar o esclarecimento. O Sr. Vice-Presidente já o fez. Acho que é importante reforçar isso junto da população, do público-alvo, porque há aqui algumas dúvidas em relação a esse funcionamento. Pronto, quanto à questão da isenção gratuitidade, também estou esclarecido, foi só pela forma como estava colocado. No fundo, estamos a decidir a gratuitidade da Academia Sénior durante o projeto CLDS. Obrigado. Isto até porque no passado, e complementando esta discussão, nós aprovámos o pagamento e estamos de modo a que reverter essa decisão tomada. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Encerramento do ramal predial da empresa MyPoils Oils for the Future. Tendo em conta os fundamentos de facto e direito constantes do pedido apresentado pela MyPoils Oils for the Future Limitada, no âmbito da Previdência Cautelar número 385.250, a tramitar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, propõe-se a ratificação do despacho 9.165/2025, nos termos do qual o Sr. Presidente da Câmara decidiu considerar que o deferimento do pedido de suspensão da execução da decisão de encerramento de encerrar o acesso da rede de águas residuais domésticas das instalações de propriedade da MyPoils, sita no Parque Industrial de Vendas Novas, à rede pública de Vendas Novas, será gravemente prejudicial e lesiva do interesse público, nos termos previstos no número 1 do artigo 128 do Código do Processo dos Tribunais Administrativos. Ora, fazendo só aqui uma breve resenha histórica, mais recente. Nós, no início de agosto, tendo em conta análises que fizemos aos efluentes vindos desta empresa, no final de julho, eu determinei o encerramento do coletor de águas domésticas, que era o único que estava aberto, e o coletor foi encerrado imediatamente, inviabilizando assim que esta empresa produzisse efluentes poluentes, como aqueles que nós apanhámos, por assim dizer, e analisámos, e que comprometessem todo o sistema de águas residuais de Vendas Novas, nomeadamente o funcionamento das elevatórias, da ETAR, e todo o mau cheiro que tal causou durante todo o circuito até à ETAR de Bombel. Nós encerramos esse coletor, comunicamos todas estas informações à CCDR, que é a entidade gestora deste processo, tendo em conta que também houve uma vistoria em março abrangente com várias entidades a esta empresa para identificar violações da lei, de outros regulamentos, e fomos notificados há dias que esta empresa interpôs uma providência cautelar contra o município.
A postura que temos tido por parte da empresa e dos seus representantes legais é uma postura de ameaça à Câmara Municipal, não só com a ameaça de abrir processos e uns que já correm termos contra a Câmara Municipal, mas pessoalmente também contra o Presidente, no caso contra mim, mas que a nosso ver é tudo uma forma de pressão. Nós não iremos, contudo, ceder, como este despacho diz, e que é aquilo que também acredito, permitirmos a continuação da elaboração ou da poluição que esta empresa provoca, é lesiva, é altamente lesiva do interesse público da nossa cidade, do nosso concelho e do meio ambiente em que nós estamos integrados. E, portanto, não iremos ceder a estas pressões que a empresa está a fazer, e nesse sentido nós respondemos à providência cautelar para evitar uma decisão temporária que o Tribunal decretasse, ou que venha a decretar, que ainda estamos a aguardar novidades, para a abertura deste coletor, e nós estamos contra essa decisão temporária, e depois também para que a decisão definitiva do Tribunal também seja a não abertura deste coletor, e que as demais entidades judiciais e fiscalizadoras atuem o mais rapidamente possível e em força com esta empresa, e para que haja consequências para os infratores. Tudo isto foi transmitido também a quando da assinatura do despacho aos seus vereadores, para que não fossem surpreendidos por este ponto, e portanto pergunto se há alguma questão sobre o vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Não propriamente para tomar uma questão, porque, como referiu e bem, teve o cuidado de nos informar previamente da decisão que tomou, mas dizer-lhe que estamos solidários, iremos votar favoravelmente o ponto, mas dizer que nem sempre foi assim, nem sempre tivemos acesso a toda a informação, nem sabemos se temos tido acesso a toda a informação. Tem-nos sido transmitida alguma informação também em reunião de Câmara Municipal. Há alguma informação que consta dos documentos que vêm aqui em anexo, nós não conhecíamos, passámos a conhecer agora, e isso, Sr. Presidente, ao longo destes anos em que temos sido solidários sempre com as posições do Executivo relativamente a quem prevarica em vendas novas e contra o interesse público da nossa comunidade, parece-nos que é algo que deveria ter sido conduzido de uma forma diferente. Apenas esse apontamento, que não impede que concordemos com a posição que aqui toma e com o nosso voto favorável em relação à decisão que tomou. Muito obrigado, Sr. Vereador. Há informações que têm o seu sigilo associado. O que está aqui, o que consta do processo, é da responsabilidade de quem o colocou em papel, e essa informação muitas vezes é transmitida pela própria empresa, publicamente, ou neste caso, na documentação que está aqui associada. Nós, noutros circuitos, já falámos também de um ponto de situação mais atualizado do processo, mas naturalmente há situações que, enquanto não sentir que da parte das entidades há um conforto em que a informação seja mais disseminada, também não o farei, sob pena de poder prejudicar, sem intenção, essas mesmas diligências que estão a ser feitas e que devem ser feitas de modo mais reservado possível, para que tenham um impacto desejado. Pergunto se há mais alguma intervenção, vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para referir, na minha opinião, a necessidade de haver cada vez mais unidade na ação das forças políticas, dos autarcas locais e até da população, exigindo que esta unidade pare de prejudicar o nosso concelho. Valorizar a forma como temos conseguido mais ou menos trabalhar para ir defendendo o interesse da nossa terra, mas entendo que é preciso ir mais longe. Entendo que a outros níveis não tem havido essa preocupação em defender o território, em defender o ambiente, em defender vendas novas, em defender o nosso país. Temos exemplos disso por outros concelhos do nosso país. Não podemos permitir que isso aconteça. Somos pessoas com responsabilidades políticas, dirigentes dos nossos partidos, e temos o dever de exercer todas as pressões que conseguirmos fazer
para que sejam encontradas soluções para resolver esta situação, em vez de ser os autarcas locais a ser pressionados e a ser ameaçados por quem não tem o direito de pressionar ninguém, nem de ameaçar ninguém, de vier a ter respeito e educação, e às vezes não tem. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Posto isto, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Paróquia de Santo António, pedido de cedência de autocarro. No âmbito das celebrações jubilares do ano de Santo 2025, a Paróquia de Santo António pretende participar numa peregrinação jubilar ao Santuário de Nossa Senhora da Visitação, em Montemoro Novo, no dia 11 de outubro de 2025. Com um grupo de 51 pessoas, tendo solicitado transporte à Câmara Municipal, sendo que a atribuição do apoio para transportes será valorada em 300 euros. Ora, quanto a este pedido de apoio, através de autocarro, pergunto se há alguma questão. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Resumo diário de tesouraria. Apresento o resumo diário de tesouraria correspondente ao dia 23 de setembro, cujo saldo é de 4.020.118,68 €, correspondendo 3.844.866,39 € a dotações orçamentais e 175.252,29 € a dotações não orçamentais. Relativamente ao resumo diário de tesouraria, pergunto se há alguma intervenção. Não havendo, a Câmara Municipal tomou conhecimento. No que diz respeito ao licenciamento, trazemos aqui todos os projetos com a sua informação técnica devidamente anexa e capazes de serem deliberados. Pergunto também se há alguma intervenção. Podemos votar todos em conjunto, penso eu. Portanto, quem vota a favor? Aprovados por unanimidade. E passamos à leitura da minuta da ata. Aos 24 dias do mês de setembro do ano 2025, na sala de sessões, edifício dos Passos do Conselho da Cidade de Vendas Novas, reuniu a Câmara Municipal, tentado presente todos os seus membros. O Presidente Valentino Cunha, Vice-Presidente Susana Gonçalves, Vereador Ricardo Videira, Tiago Aldeias e Luís Matias. Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram 9 horas e 30 minutos. No período antes da ordem do dia, usaram da palavra todos os membros presentes. Período da ordem do dia, proposta de alteração por adaptação do plano de urbanização da Landeira. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, com votos contra do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor da Vice-Presidente Susana Gonçalves e do Presidente Valentino Cunha, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 121 do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, consagrado pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, na redação vigente. A. Aprovar a alteração do plano de urbanização de Landeira por adaptação à revisão do plano de diretor municipal de Vendas Novas. B. Emitir a declaração de aprovação da alteração por adaptação do plano de urbanização da Landeira. C. Transmitir a referida declaração à Assembleia Municipal de Vendas Novas e posteriormente à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e remeter para publicação e depósito. Proposta de aprovação da operação de reabilitação urbana da Landeira. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções do vereador Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor da Vice-Presidente Susana Gonçalves e do Presidente Valentino Cunha, nos termos e para os efeitos previstos no número 1 do artigo 17º do regime jurídico de reabilitação urbana, aprovado pelo Decreto-Lei 307/2009, 23 de outubro, na sua redação atual, aprovar a versão final do projeto de operação de reabilitação urbana da Landeira, submetendo a mesma à apreciação e votação da Assembleia Municipal. Segunda alteração ao mapa pessoal do município para o ano 2025, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, com voto contra do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor da Vice-Presidente Susana Gonçalves e do Presidente Valentino Cunha, aprovar a alteração ao mapa pessoal do município para o ano 2025, com efeitos 1 de outubro de 2025, consubstanciada na extinção de 2 postos de trabalho na categoria de assistente operacional no Serviço de Desporto, da Divisão de Investimento no Desenvolvimento Humano, um na atividade de pedreiro e um na atividade de assistente operacional, e na criação de 2 postos de trabalho no mesmo serviço na categoria de assistente operacional e na atividade de assistente de equipamento esportivo, submetendo a mesma à apreciação e votação da Assembleia Municipal. Informação do Revisor Oficial de Contas. A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação do Revisor Oficial de Contas sobre a situação económica e financeira do município de Vendas Novas à data 30 de junho de 2025, remetendo a mesma para conhecimento da Assembleia Municipal. 20ª alteração ao orçamento. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor da Vice-Presidente Susana Gonçalves e do Presidente Valentino Cunha, ratificar o despacho do Presidente 18 de setembro de 2025, que aprovou a 20ª alteração promotativa ao orçamento do ano 2025. 21ª alteração ao orçamento. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções do vereador Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor da Vice-Presidente Susana Gonçalves e do Presidente Valentino Cunha, aprovar a 21ª alteração promotativa ao orçamento PAM e PPI 2025. Abertura de procedimento concursal. A
Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a abertura do procedimento concursal para recrutamento de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional na atividade de eletricista através de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. B. Que, atendendo ao princípio da economia processual e financeira, sejam admitidos no presente procedimento candidatos com e sem vínculo de emprego público. A autorização prévia para a aquisição de serviços de canalização. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenção dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor da Vice-Presidente Susana Gonçalves e do Presidente Valentino Cunha, aprovar a emissão de parecer prévio favorável à celebração de contrato de avança para prestação de serviços de canalização para apoio operacional, pelo prazo de 6 meses, com o valor máximo de 6.842,36 €, conforme informação 9.142/2025, para efeitos do disposto no artigo 32º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, 20 de junho, e do artigo 6º do Decreto-Lei 209/2009, 3 de setembro. Contratação de serviços para o projeto das atividades extracurriculares. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Presidente de 15 de setembro de 2025, através do qual emitiu parecer prévio favorável à celebração de contrato de tarefa para assegurar as atividades extracurriculares até final de dezembro de 2025, através de ajuste direto pelo valor máximo de 13.000 €, tratando-se da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revela inconveniente o recurso a qualquer modalidade de vínculo de emprego público, tal como disposto no artigo 32º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 35/2014, de 20 de junho. Propostas de transferência de habitação. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, e com votos a favor da Vice-Presidente Susana Gonçalves e do Presidente Valentino Cunha, 1. Aprovar a proposta de celebração de contrato de arrendamento habitacional para o primeiro direito do Bloco 16 do bairro General Vasco Gonçalves, com a família descrita no relatório social anexo à informação 9.204/2025, com produção de efeitos a 1 de outubro de 2025. 2. Aplicar uma renda mensal de 5,23 € ao abrigo do regime de arrendamento apoiado, calculada nos termos da Lei nº 81/2014, 19 de dezembro, que estabelece um novo regime de arrendamento apoiado para a habitação. Não participou na votação o vereador Tiago Aldeias, por considerar não ter informação suficiente para tal. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, e com votos a favor da Vice-Presidente Susana Gonçalves e do Presidente Valentino Cunha, 1. Aprovar a celebração do contrato de arrendamento habitacional referente ao resto de chão do Bloco 4 do bairro General Vasco Gonçalves, com a família descrita no relatório social anexo à informação 9.218/2025, com produção de efeitos a 1 de outubro de 2025. 2. Aplicar uma renda mensal de 5,23 € ao abrigo do regime de arrendamento apoiado, calculada nos termos da Lei nº 81/2014, 19 de dezembro, que estabelece um novo regime de arrendamento apoiado para a habitação. Não participou na votação o vereador Tiago Aldeias, por considerar não ter informação suficiente para tal. Programa de compartilhação de medicamentos aos idosos mais carenciados. Sim, foi por unanimidade. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a lista de candidatos a apoiar e excluir na edição 2025-2026 do Programa de Comparticipação de Medicamentos aos Idosos mais Carenciados do Conselho nos termos do regulamento. Apoio à edição de livros 2025. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a atribuição dos seguintes apoios no âmbito do Programa de Apoio à Edição de Livros. A. Apoio de 59 € à candidata Sora Angel Vélez, correspondente a 10% do valor apresentado na proposta para a produção de 50 exemplares. B. Apoio de 504 € à candidata Cláudia Paixão, correspondente a 90% do valor apresentado na proposta para a produção de 100 exemplares. Plano de Atividades da Academia Sénior de Vendas Novas, 2025-2026. A Câmara Municipal tomou conhecimento do Plano de Atividades da Academia Sénior 2025-2026 e deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta para isentar os alunos da Academia Sénior do pagamento da inscrição anual e das propinas mensais referentes às diversas disciplinas até ao término do projeto CLDS 5G. Encerramento do ramal predial da empresa MyPoils Oils for the Future Limitada. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal 18 de setembro de 2025 de, nos termos previstos no número 1 do artigo 128 do Código do Processo dos Tribunais Administrativos, considerar que o deferimento do pedido da suspensão da execução da decisão de encerramento de encerrar o acesso da rede de águas residuais domésticas das instalações de propriedade da MyPoils Oils for the Future Limitada, cita no Parque Industrial de Vendas Novas, à rede pública de vendas novas, será gravemente prejudicial e lesiva do interesse público. Paróquia de Santo António. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do apoio à Paróquia de Santo António no âmbito da linha O do número 1 do artigo 32º da Lei 75/2013 de setembro, consubstanciado na cedência de um autocarro para participação numa peregrinação jubilar ao Santuário da Nossa Senhora da Visitação em Montemoro Novo no dia 11 de outubro de 2025, estimado no valor de 300 €. Obras de licenciamento, processo 17/2025. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura referente ao pedido de licenciamento de obras de edificação de moradia unifamiliar, de resto de chão e muro técnico, apresentado segundo o processo número 17/2025, de acordo com o exposto na informação técnica 9026/2025 e nos termos do artigo 20º do Decreto-Lei 555/99, 16 de dezembro, na redação em vigor. Processo 3/2023. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura das alterações durante a execução da obra,
apresentado segundo o processo número 3 de 2023, ao abrigo do artigo 20º e do número 3 do artigo 83º, que por sua vez remete para o procedimento previsto no artigo 27º do regime jurídico da urbanização e edificação, na sua atual redação e de acordo com a informação técnica 9133/2025. Processo 2 de 2024, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura das alterações durante a execução da obra, apresentado segundo o processo 2 de 2024, e ao abrigo do artigo 20º e do número 3 do artigo 83º, que por sua vez remete para o procedimento previsto no artigo 27º do regime jurídico da urbanização e edificação, na sua atual redação e de acordo com a informação técnica 9109/2025. Pedido de intervenção aberta ao público, intervieram os senhores Rui Palminha, Jorge Alcobias e Jorge Galveias. Relativamente à minuta data, pergunto se há alguma questão. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade e podemos dar a reunião por encerrada quando são 11h27. Agradecendo a presença de todos e quem nos assistiu a partir de casa. Obrigado.